Bom dia a todos e todas aqui presentes. Bom dia novamente, Gabriel. Bom, pessoal, Bom dia, Leandro. bom dia. Seja bem-vindo, viu? Muito obrigado pelo convite. Por nada. Pessoal, me chamo Leandro, eu sou o atual presidente da Liga Acadêmica de Psicologia, Subjetividade e Sociedade, a LAPS, da UniBarreiro, em Belo Horizonte. E hoje teremos uma oportunidade de explorar a Gestalt terapia, psicopatologia e psicoterapia, uma abordagem que propõe um novo olhar sobre o ser humano, focado na experiência do aqui e agora e no relacionamento terapêutico como agente transformador. Bom, esta é uma aula gravada e que será disponibilizada em nosso canal do YouTube, com autorização do nosso convidado. Para garantir o certificado, é necessário ter se inscrito pelo Even 3 e assinar a lista de presença, tá bom, gente? Ela vai ser disponibilizada em algum momento durante a aula. Bom, agora passando para o nosso convidado, é com grande prazer que eu vou apresentar o nosso convidado de hoje. Gabriel, ele é psicoterapeuta e supervisor clínico, graduado em psicologia pela Universidade Federal de Bahia, a UFBA, além de ser bacharel interdisciplinar em humanidades com ênfase em subjetividade e comportamento humano, também pela UFBA, com uma especialização em psicologia clínica, gestalt terapia e análise existencial pela Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG. Ele traz uma vasta experiência nas áreas de gestalt terapia e na psicoterapia existencial. Atualmente, nosso convidado integra a equipe da clínica SER, Núcleo de Psicologia, onde continua a enriquecer sua prática clínica e a supervisionar novos profissionais. Bom, preparem-se todos para essa aula enriquecedora, guiada por esse profissional dedicado. Agradeço, é uma grande alegria, uma grande honra ter você ter aceito esse convite de estar aqui conosco, disponibilizando o seu tempo, dessa doação. Agradeço também a Laisla, que fez essa intermediação, né, esse contato com o nosso convidado. E é isso, vou passar para você e desejo a todos uma boa aula. Bom dia, Leandro. Muito Bom dia. obrigado pelo convite. A Liza também pelo convite. Para mim é um grande desafio estar aqui, e porque eu não sou um palestrante, né? Eu sou um prático. Então, tentar esquematizar aquilo que eu atuo é sempre um desafio, porque sempre parte da ideia que eu tive uma compreensão única, né? E aí a prática também vai ser única, assim como todos nós, de algum sentido. Felicidade também de você ter dito aula e não palestra, Leandro. Porque a ideia aqui é que seja de fato uma aula, mas uma introdução, sobretudo, e que a gente possa ter trocas na medida que eu possa ir apresentando, tá bom? Deixa eu iniciar aqui a apresentação. Eu vou tentar compartilhar a tela. Aparece a tela toda aí? Porque pode. Sim, Sim. Então, né? A ideia aqui é que a gente possa fazer uma. só não está Oi. ainda em modo apresentação, Gabriel. Não, tá. Eu não sei como fazer isso. Desculpa. Acredito que tem uma janelinha Sim. bem lá embaixo que você amplia a Ah, tela. pera. Não tô. Não encontro, André. Qualquer coisa, tenta aqui pelo navegador. Me abrir outra janela aqui. Vou estar por aqui. Agora foi? Me confirma. Certinho? Sim, agora foi. Bom, a ideia é que seja uma introdução para que a gente possa pensar, né, o que seria uma psicopatologia e a Gestalt como uma psicoterapia, tá? Então, isso aqui é mais uma ideia introdutória, porque ao longo de 72 anos a gestalterapia vem se desenvolvendo e ela já não é a mesma desde quando foi fundada, tendo algumas vertentes, tá? Ou seja, em 1951,
o Peirce, o Hoffline e o Goodman, e mais outros grupos de 7, eles se reúnem, mas a partir da fundação desse livro, que ele vai ser fundante da gestalterapia. O Peirce, ele já era psicanalista, né? E ele já tinha publicações que traziam alguns avanços, mas ele reúne uma série de teorias e autores para fundar a gestalterapia, muito influenciado pela psicologia da Gestalt, que não é a mesma coisa de gestalterapia. É muito comum as pessoas conhecerem a psicologia da Gestalt. Tá? E a gestalterapia ela vai ter um interesse na relação pessoa e meio. Ou seja, o que isso quer dizer? Ela não está tão interessada, né, somente em pensar como na, no princípio da psicanálise, das pulsões, né, naquilo que diz sobre o indivíduo e suas motivações, e não somente também no ambiente, no meio. Ela está interessada sobre como se dá exatamente essa relação entre a pessoa e o meio, o que está ali no entre. Tá? E ela tem uma matriz fenológica humanista existencial, né? Ela é uma abordagem que está aí na terceira força e que vai ter esses princípios fenológicos como um método de investigação, humanista como um princípio ético, né? E existencial como uma compreensão do ser humano, né? Esse ser humano que é livre. E aí ela vai ter influência de várias teorias, tá? Desde o socialismo, com Kierkegaard, Heidegger, né? E Sartre, que é muito desse período, principalmente Sartre, desse período pós-guerra. A Gestalt também surge num período pós-guerra que o ser humano está se questionando muito sobre quem ele vai ser. Pós-guerra que eu digo as guerras mundiais, as grandes guerras, né? E ela vai ter como um método investigativo a cronologia, né? Esse método que vai colocar em suspensão os a priori para se aproximar daquilo que é do ser humano. Ela tem como princípio também o humanismo, né? E aí é importante diferenciar que não é exatamente, quando a gente fala aqui de humanismo, não da psicologia humanista, apesar dela fazer parte dessa terceira força, o humanismo aqui diz de uma série de pensamentos que surgem desde o século XVI, ou até mesmo antes da Grécia, né? E coloca essa centralidade do ser humano, né? O ser humano como um ser capaz de se autorrealizar e que tem virtudes e garantias que devem ser, ou virtudes e qualidades que devem ser garantidas, tá? Ela também vai se basear em psicologia da Gestalt, com Kafka, Bettelheim, Kula. Essa imagem aqui, inclusive, é de um princípio da psicologia da Gestalt, psicologia da Gestalt, que é uma teoria que surge como uma teoria de percepção, né? Não sei o que vocês conseguem ver a partir dessa imagem aqui. Alguém se dispõe a responder? O que vocês enxergam? São duas taças, uma taça, na verdade, dois rostos, né? Um de frente para o outro. Você consegue ver os dois ao mesmo tempo? Não, de primeira taça. De primeira taça, né? Isso. Isso aqui é um conceito da psicologia da Gestalt, que é figura e fundo. É um conceito mais clássico, assim. Quando você está vendo a taça, você não vê os rostos. E quando você vê os rostos, você não vê a taça, porque a taça vai para o fundo e se torna figura os rostos. Esse conceito, né, esses conceitos são muito utilizados em marketing hoje em dia, né? Porque a psicologia da Gestalt ela vai surgir como uma teoria da percepção, mas ela não estava ali interessada nas motivações do ser humano. E a gestalterapia ela vai surgir também com esse interesse de investigar o que é isso que motiva, que comporta o ser humano. Temos a teoria do campo, do Kurt Lewin, né? E a teoria organística do Kurt Goldstein. Eu deixei essas duas últimas, porque como aqui o interesse é contar um pouco sobre como a gente vai pensar a psicopatologia e a psicoterapia, eu vou dar um pouco de ênfase a essas duas teorias, tá? E aí temos a teoria de campo, do Kurt Lewin, né? Ela parte da ideia de que existe um campo que influencia, que é um todo que influencia o comportamento, né? Ou seja, o ser humano responde ao ambiente de acordo com as forças que estão em volta, né? E isso faz com que ele parte da ideia da percepção que ele tem de si do mundo, o que ele aprende desse mundo, né? O que isso quer dizer assim? Que forças são essas, né?
que pode ser, inclusive, descrita como comportamento igual função, e função é pessoa mais meio. O Kostlevin, ele era um físico, assim, e ele traz alguns elementos da física, de vetores, de campo, de campo eletromagnético. E o que seria esse campo, função em pessoa e meio? Né? Um exemplo que a gente pode pensar é que eu, né, ou uma pessoa pode ir a uma festa, tá? E aí ela vai numa festa com um amigo. E aí na festa com um amigo, ela tem vetores que são positivos, né? Ela tem bons motivadores ali, né? E com a festa com um amigo, a música tá legal, a, a, e com a amiga é um ponto positivo, é uma festa que ele ansiava muito, mas pode ser que nesse meio, né, surja uma ex-namorada, um ex-namorado, e toda a percepção desse campo mude para essa pessoa, né? Então temos forças que agem no meio e que vão dizer se esse campo é mais interessante ou não, né? E esse campo pode mudar de uma hora para outra e ele vai ser único porque da forma que eu aprendi, das capacidades, que eu tenho, do suporte que eu tenho para lidar com as circunstâncias, né? Pode-se dizer que, né, em uma sessão seguinte, essa pessoa diga que a festa foi muito ruim, enquanto para essa amiga a festa continuou boa porque, né, ter uma ex-namorada nesse campo não afeta, né, esse amigo, mas afeta esse sujeito que se apresenta. Eu estava pensando, quando eu estava montando os slides, estava pensando como explicar a teoria de campo. Poderia dizer que quarta-feira, eu que sou um bom vascaíno, quando o Coutinho fez gol pro Vasco, o campo se parecia muito bom para mim. Mas após a virada do Atlético, né, o campo mudou e se tornou extremamente negativo. Ou seja, e como isso influenciaria meu comportamento, meu humor, minhas emoções diante daquela experiência, né, que se vive. E isso ajuda a gente a compreender, né, o que faz um sujeito tomar alguns tipos de decisões e outras, sabe? Quais são as valências daquele campo, como está aquele contexto, e qual é a relação dele com aquele contexto, como que ele aprende aquilo. E aí temos também a teoria organística, né? Que é a tendência do organismo de se auto-atualizar. A teoria organística ela surge com Goldstein e ela vai ter alguns preceitos que, inclusive, são biológicos. Assim. Ele vai dizer que todo organismo, né, ele vai ter uma tendência a se auto-atualizar. Isso não é somente uma exclusividade do ser humano, mas de todo ser vivo. Né? O organismo vai ser aquele também que é um corpo, né, mas também para o ser humano é aquele que tem emoções, é aquele que se relaciona com o meio e com os demais. Tá? E o que seria essa autorregulação, né? Essa autoatualização do ser, né? É, é um ser que ele tem necessidades, né? Tem necessidades no sentido de sente fome, sente sede, sente saudade, tem emoções, né? E com isso, a partir dessa necessidade, ele vai intervir no meio, né? Se eu sinto sede, se eu sinto a boca seca aqui, eu tenho a capacidade de intervir, pegar uma água e beber a água. E com isso, preencher uma carência que eu tenho, né? Ao preencher essa carência, eu restauro o equilíbrio aqui, né? Eu estava com a boca seca. Isso vai me ajudar a falar, isso vai aliviar a tensão. Uma forma que ajuda a pensar a teoria organística, né? Um exercício. Deixa eu tentar puxar aqui a tela e eu queria propor para quem está aqui presente. Vocês estão dispostos a um exercício que eu posso propor aqui? Gostaria de propor que todo mundo tentasse, então, prender a respiração por 15 segundos. Eu posso cronometrar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Podem todos respirar. Na medida que alguém tem menos fôlego, essa tensão ela vai aumentando. E isso vai se tornando cada vez mais segura, né? E a minha atenção se volta para isso que é uma necessidade. Eu preciso respirar.
talvez eu nem esteja já desesperado que a contagem corra logo e para que eu possa dar conta disso. Então a gente vai ter necessidades, elas vão aparecer como atenção, né, e a gente que precisa aliviar elas. E a gente tem um fluxo contínuo de informações e eliminação de gestalts, né? Isso quer ser uma configuração. Gestalt é um termo alemão que significa configuração, apesar que essa não é uma tradução que se encaixa perfeitamente. Essa é uma tradução aproximada, assim. Então, enquanto estamos aqui, né, nessa aula, a gente está durante uma formação de uma Gestalt, né? Quando a gente sair, a gente vai eliminar essa Gestalt aqui e vamos para outra, né? Que vocês vão fazer no restante do sábado, né? E quando estamos aqui, também estamos entre vários Gestalts, estamos respirando, a gente inspira e expira enquanto estamos aqui. Estamos em processo também de sentir fome, sede, né? Ou os processos que possam estar existindo, né? E o comportamento que vai ser tido como normal ou patológico vai ser da relação de como eu consigo satisfazer essa necessidade. Qual a minha habilidade, né? Ou qual a circunstância que me permite, né, satisfazer as necessidades que vão emergindo nesse ser que está, né? E como eu não consigo, a minha habilidade de negociação com o meio, né? Porque o meio ele também vai pôr limites para que eu possa limites, né? E nem sempre eu consigo satisfazer adequadamente tais necessidades, né? Ou seja, a percepção, a adaptação é tão boa quanto permite as situações de estímulos, né? O meio, a situação, que aquele momento presente permite que eu possa atender. Com isso, né? Nem sempre está óbvio ali, e aí a gente tem aquilo que se chama ajustamentos criativos, né? Que é uma adaptação eficiente entre o organismo e o meio, né? Nem sempre é possível, e a gente faz ajustamentos. Alguns autores vão falar que a gente sempre faz ajustamento criativo, mas alguns ajustamentos a gente vai ter tido como um tipo de adoecimento, tá? Que é isso que a gente chama de sintoma, né? O sintoma é uma tentativa de se ajustar àquilo, tá? Uma febre é um tipo de um ajustamento que o corpo tem para combater, né, um adoecimento, né? Agora, ao ter febre, a gente tem uma série de efeitos colaterais, e aí a gente vai chamar de sintomas. Apesar de ser um mecanismo de defesa, né, do organismo, a gente ainda assim tem, né? E nem sempre quando o sintoma, né, o ajustamento, ele dá conta daquela necessidade, por exemplo, se eu não beber água suficiente, né, eu vou ter situações inacabadas, né? Se eu comer pouco, se eu tenho sede, é mais fácil, né, pensar de uma via fisiológica, mas eu vou tentar trazer aqui exercícios psicológicos também. A gente vai ter um acúmulo de tensão, né? E esse acúmulo de tensão ela vai gerar uma pressão psíquica. Aquilo vai se mostrar como uma gestalt aberta, né? Como eu disse aqui, né? Se a gente fica sem respirar, isso é uma pressão que logo surge, porque isso logo coloca em risco a nossa existência. Vai ter alguns fatores que se apresentam logo como uma necessidade emergente. Mas a gente pode dizer assim, né? Tinha necessidade de me realizar profissionalmente, né? E não consegui concluir um projeto, né? Isso vai se apresentar como uma situação inacabada até que eu consiga atingir aquele objetivo, né? E isso vai consumir uma série de energias, né? E vai gerar uma pressão para que eu dê conta daquilo. Mas pode ocorrer que, ao longo da vida, a gente possa ir acumulando uma série de gestaltes abertas. E ao acumular uma série de gestaltes abertas, a gente vai ter o que a gente chama de uma psicopatologia. Um bom exemplo que eu paralelo é que nem quando alguém abre muitas abas do navegador, do computador, e não conseguiu concluir as abas, né? Viu a notícia em um site, abriu um outro artigo, li até metade, não terminei, e eu vou abrindo, né, a ponto que o computador vai começando a ficar lento, vai começando a consumir mais memória, energia, e, e aí começa a travar, né? E eu preciso começar a fechar essas abas para que volte a funcionar perfeitamente.
Da mesma forma, né, as situações inacabadas da nossa vida, ela vai consumindo uma série de energias, motivações, né, ou vai causando uma série de restrições de como a gente percebe o mundo, e que isso vai produzindo o que a gente vai chamar de psicopatologia. Mas antes da gente pensar aqui em uma psicopatologia gestáltica, eu proponho aqui que a gente possa pensar o que é exatamente esse termo, psicopatologia, né? Uma definição para psicopatologia é que é o estudo do sofrimento psíquico do ser humano, né? Mas esse sofrimento psíquico do ser humano, né? A gente precisa responder o que é sofrer, o que é essa psique e como estuda esse sofrimento. Aqui tem uma provocação, gente, que é a seguinte: quando o Goldstein ele propõe a teoria organística, ele propõe também que o ser humano não pode ser separado daquilo que é o corpo, né? Ou seja, quando eu sinto uma saudade, eu também vou sentir aquilo corporeamente, né? A gente tem uma tendência, e, né, uma tendência nos estudos de separar, né? Quando a gente pensa em especialidades médicas, é um bom exemplo de como as especialidades estão separadas nas partes, né? E para a psicologia da Gestalt, é um preceito, nós somos mais do que as partes. Então, para além de dizer que só somos um conjunto de órgãos, né? Se dizer que o ser humano é um conjunto de órgãos e logo ali tem um ser humano, né? Somos mais que isso, né? Então, quando fala aqui o que é a psique, ela não vai estar separada também do que é esse organismo, tá? E qual a diferença que a gente possa pensar entre diagnóstico e psicopatologia, né? Porque recentemente se tem confundido a elaboração de diagnósticos com aquilo que vai ser psicopatológico. E o que vai ser isso, né? A psicopatologia, que seja o estudo do sofrimento, ele vem sido achatada, porque vem sido aumentada consideravelmente o uso de diagnósticos nosográficos. O que isso quer dizer, né? Que a descrição de adoecimentos e classificações estatísticas, ela aumenta consideravelmente, né? Quem pega edições antigas do DSM e atrás, percebe que há um aumento de mais de 400 classificações, né? Mas esse diagnóstico elas não coincidem exatamente com a psicopatologia, porque a psicopatologia vai dizer de algo único, daquele ser e daquele funcionamento. Não trazendo aqui que diagnóstico seja algo ruim, ela tem sua importância, mas ela não vai ser exatamente uma psicopatologia porque ela vai ser uma descrição, né? E não é possível entrar em contato com o sofrimento através do diagnóstico. O diagnóstico ele vai servir como quase uma rotulação ou como uma série de classificações para um conjunto de experiências, né? Então, apesar do diagnóstico ser importantíssimo, porque ela ajuda em algum sentido na compreensão, ela também vai apresentar uma série de limitações quando a gente pensa, né, na relação terapeuta e cliente, né? Ou seja, né, ela não utiliza de uso dos elementos diagnósticos sensoriais e pré-reflexivos, né? Quando estou ali, quando eu faço o diagnóstico, né, o que eu sei exatamente sobre o modo de viver dessa pessoa, né? Da experiência subjetiva do paciente, ou da história, exatamente, contexto, né? Para além do diagnóstico, né? Quando exatamente aquele diagnóstico não se enquadra em uma categoria, né? Porque, eu posso dizer assim, uma pessoa pode ter uma classificação, né, ser classificada ali, que tem um CID que diz que ela tem uma depressão. Mas o que aquela depressão diz da experiência única daquela pessoa, né? Porque, apesar do DSM estar ali, né, descrevendo o que vai ser a depressão vai ser vivenciada, experienciada de uma maneira única para cada pessoa, né? Que vai dizer sobre aquela história, sobre aquele contexto que ela vive, né, sobre o que ela aprendeu, sobre como ela lidou com as capacidades, com as limitações que ela tem. E a gente e o diagnóstico ela não está muito interessada ali no sentido do sintoma, que é isso que diz sobre o, o que não pode ser transportado para o outro, sabe? Aquilo que é único do sujeito. E como o sujeito lida, né? Como ele age no aqui e agora, aquilo que é dele, que é da habilidade dele, como
como ele se apresenta, quais habilidades que ele tem. Tá? Então, quando a gente pensa aqui em uma psicopatologia, fonológica e gestalt, eu trago esse livro como referência do Gianni Franceschetti, né, que ele vai trazer aqui como a partir da etimologia, né? Psico como um derivado da psique, da alma, mas também como se fosse um sopro, ou um soprar, o pato como martírio, uma paixão, um sofrimento, e o logia, né, esse sufixo como discurso, palavra e sentido, né? Então, a gente pode pensar a psicopatologia como um discurso, o sentido, o estudo, né, de um martírio, uma paixão, um sofrimento, isso que chega e toca como um sopro essa psique, essa alma, esse sujeito, né? É isso que surge sem aviso, né? De uma experiência única. E a psicopatologia, né? Ela vai ser o estudo das experiências nas quais não nos sentimos inteiramente agentes livres e que não podemos exercitar plenamente uma escolha e que diz a respeito a nos sentirmos vivos, animados e em contato com o ambiente. Ou seja, a psicopatologia é a experiência de uma restrição, né? Quando eu me sinto menos livre, menos vivo, menos respirante, menos presente, menos criativo, menos existente, né? Quando eu tenho uma série de experiências que vai limitando as minhas possibilidades, né? Um exemplo pode ser, né? Cotidianamente o modo de vida pode ser extremamente adoecedor, né? Quero ter tempo para estar com a minha família, mas preciso pegar 4 conduções, isso consome 4 horas do meu dia, preciso trabalhar 8 horas, né? E daí já foram 12, e algo que é importante para mim, cada vez mais é restringido, queria me desenvolver pessoalmente, mas não tenho capacidade porque estou cansado, não tenho capacidade não tenho possibilidade porque estou muito cansado, né? Isso vai restringindo e vai dizendo quase qual caminho eu tenho que seguir na vida, né? Como que eu vou seguir esse fluxo. Aí eu vou me sentindo menos livre, menos vivo, né? Com a vida cada vez mais limitada e com isso com menos possibilidades existenciais. E a psicologia fenomenológica Gestalt, ela vai partir de uma compreensão que não é possível de pensar o sofrimento isolando o cérebro do indivíduo, né? Ou esse corpo das experiências dele, né? Um exemplo que o Francisete dá é que não dá para pensar a depressão como uma deficiência de serotonina, porque seria a mesma coisa de pensar que uma dor de dente se dá por uma deficiência de morfina. O que ele quer dizer com isso, né? Que apesar de uma substância trazer um bem-estar, não dá para dizer que ela é a causadora, a ausência dela é a causadora daquele adoecimento, né? Aquele adoecimento, aquela experiência de sofrimento, ela nasce de um campo relacional da pessoa com o meio, né? E de como ela vive, através experiencia aquela experiência. Tá? Então, alguns teóricos vão dizer que a experiência de adoecimento vai ser uma experiência neurológica, né? E está tudo relacionado ao cérebro. Logo, né, essa experiência do sujeito pouco importa de como ele vive, quais são os ambientes, né? E o presidente vai dizer, pera lá, peraí, precisa olhar esse sujeito em sua integralidade, né? Então, isso a gente precisa buscar o sentido desse tipo de adoecimento, porque a psicopatologia, ela vai ser uma espécie de ajustamento que o cliente encontrou para dar conta daquela necessidade, tá? Então, uma depressão, né, uma baixa energia, pode ser uma forma de entrar em digamos assim, um modo de segurança para que eu precise olhar a minha vida, para que eu, né, diante de uma série de frustrações, eu possa revisitá-la e olhá-la. E sendo essa busca de sentido, né, é na compreensibilidade do paciente de encontrar dificuldade de comunicação, na compreensibilidade do paciente, né, encontra essa dificuldade de comunicação do próprio paciente e, simetricamente, a dificuldade do clínico para compreender. O que isso quer dizer, né? O Francisete vai dizer que, na postura, né, quando a gente está ali olhando de uma perspectiva da psicopatologia e a gente se aproxima desse sujeito, né, esse sujeito também vai nos mostrar em nossas limitações
e vai ser como um espelho, né? Para mostrar nossa angústia, nossas limitações, até onde podemos ir, nossa compreensibilidade as nossas dificuldades, né? É muito comum nas terapias existenciais e fenomenológicas o discurso de não sei como proceder, não sei o que fazer, não sei qual técnica utilizar, né? Eu preciso de um manual de como acompanhar esse paciente para que eu possa fazer o que é certo, né? Muito por isso, né? Nos agarramos, existe esse movimento tanto de se agarrar aos DSM, né? Porque ele vai dizer quase de uma espécie de manual do que acontece e nos distancia desse paciente na sua experiência única. E também nos distancia das nossas dificuldades, das nossas limitações de se aproximar daquele paciente, de acompanhá-lo, né? E aí, eu trouxe algumas citações do Piaget, porque eu acho que ele é muito preciso, e aí eu sinto que eu não queria deixar nada de fora, assim. E ele fala assim, diferente do diagnóstico, a psicopatologia fenomenológica gestalt é o estudo do sofrimento da pessoa e da sua história, encarnada e contextual, da maneira como a vivencia, das nuances específicas e das diferenças de outras experiências semelhantes, dos temas e do sentido essencial, da maneira pela qual o sofrimento emerge no encontro. A psicopatologia requer cada vez uma nova viagem, nunca resumida em um rótulo, né? Ou seja, né, quando a gente pensa através de um viés de uma psicopatologia, a gente vai olhar como um viés único, né? O que diz dessa única viagem, né? Porque uma viagem, por mais que possa ser repetida, por mais que alguém possa ir de Belo Horizonte para Juiz de Fora, digamos assim, nunca será a mesma viagem, porque o contexto muda, o tempo não é o mesmo, talvez o horário, a temperatura, e vão haver nuances que vai dizer de uma experiência única. Nem mesmo eu seria o mesmo nessa experiência, né? Porque a gente sempre está se desenvolvendo em algum sentido, né? O tempo passa e não somos mais o mesmo. Então a gente olha sempre para uma experiência única desse existir, dessa experiência que vai ser caracterizada pelo sofrimento. Ou seja, né, voltando lá à teoria organística, o adoecimento não é simplesmente uma modificação da estrutura ou funcionamento do organismo, né? Ela vai ser um entre como esse sujeito consegue lidar com o ambiente, né? E aí vão ter situações, estímulos que são criadores de angústias, né? E essas situações criadoras de angústias, elas vão produzir uma série de sintomas e comportamentos que muitas vezes podem ser caóticos, né? Um exemplo é a ansiedade, né? A ansiedade que pode ser descrita aqui como uma sensação de um perigo e de uma destruição iminente, né? Uma experiência de ansiedade, que normalmente surge de uma experiência dolorosa, eu tenho um receio de que aquilo volte a acontecer no futuro, né? Então, é, é, eu crio cenários catastróficos, né? Ou seja, alguém que está ansioso, ele tenta controlar o que evite, né? Que aquelas experiências catastróficas voltem a acontecer. E ela vai adotar uma postura fóbica evitativa, né? Que vai ser chamado de esse mecanismo de defesa. Então, é, a depender das circunstâncias, né, e da experiência que eu vivo, isso vai criando uma série de receios e de uma experiência nova que vai me causando uma série de evitações e que me atrapalha de, de me auto-atualizar, de me autorregular e chegar naquilo que seria importante para o meu desenvolvimento, para a minha autorrealização. E aí a gente pode pensar aqui o que seria uma psicoterapia gestáltica, né? A função do terapeuta gestaltista consiste em ver o modo de ser do indivíduo, né? Como que aquele ser ele age, né, no momento presente, mas também com o meio. O que que ele relata e como relata, né? Ou seja, como ele forma e elimina também estágios. Quais estratégias ele utiliza, né, para formar e eliminar, né? Como que ele age, né? Que vai pode dizer, né, que o, o que uma postura que o gestaltista pode adotar é o que que está evitando e o que que esse sujeito espera, né, quando evita uma experiência, né? O que ele sente, o que quer, um comportamento evitativo fóbico.
um exemplo que às vezes aparece na clínica, que eu gosto muito de trazer, é que, né, alguém diz assim, eu conheci uma pessoa, né, e essa pessoa, interessante, começou a sair, mas eu não quero mandar mensagem no dia seguinte dessa pessoa, porque eu não quero parecer muito emocionado para ela, né? Apesar de eu sentir muita vontade de entrar em contato com essa pessoa, eu não quero, né? Porque eu tenho receio que essa pessoa possa vir a me deixar o que se interesse, por qualquer que motivo, né? E aí a gente pode perguntar, né? O que ela espera, né? Ao adotar essa postura evitativa, né? Mais do que isso, quando ela adota uma postura evitativa, quem ela se torna? Quando eu evito o encontro com o outro, né? Eu posso também estar passando uma espécie de mensagem, né? Ao mesmo tempo que eu quero dar o espaço para o outro, eu posso também mostrar a indiferença. Então, eu vou lidar agora com um outro tipo de angústia. E agora? E se eu estiver passando uma espécie de indiferença? Qual melhor se encaixa a esse ser que eu quero ser? Né? A perspectiva é bem existencial aqui. É uma das bases da gestalterapia. E a, e a psicoterapia gestáltica, ela vai ser um espaço propício, né, para uma compreensão aprofundada dos modos que o sujeito faz contato existe, né? O que é fazer contato, né? Uma perspectiva que eu trouxe aqui é do Zinker, que ele vai dizer que todo organismo ele tem um ciclo de contato. Tá? O ciclo de contato ele vai ter diferença, assim, a depender do autor. Ele não é exatamente a mesma coisa, tá? Vão ter autores que vão colocar mais etapas, outros menos. Mas o que vai dizer esse ciclo de contato, né? Que a gente tem um início que é uma sensação. Uma sensação pode ser, né? É a sensação que eu sinto na boca agora, né? Uma boca meio seca, né? Um, um excesso, às vezes, de salivação, né? E eu posso entrar em um awareness, né? Que é um dar-se conta, assim, né? Eu posso nomear isso como sede, né? Me dei conta que a sensação que eu estou sentindo é sede. E aí, nisso, eu mobilizo energia, né? Ao mobilizar energia, né? Me motivo, e entre em ação. E ao entrar em ação, eu faço contato. Se esse contato ele for satisfatório, né? Eu entro em retração e com isso se inicia um novo processo. Eu vou ter uma nova sensação agora, que eu posso me dar a área ou não. Vou mobilizar energia, ação e contato, né? A gente faz isso constantemente, às vezes, de uma forma, inclusive, não reflexiva, né? Ao inspirar, a gente faz isso constantemente, a gente entra nesse ciclo e sai. Olha como, inclusive, é quase um gráfico de como a gente inspira e expira, né? A gente entra em contato e sai, né? Se for suficiente, né? Em alguns casos, se atrai demora a voltar, né? Se ao almoçar, né, ao meio-dia, eu comer um biscoito de polvilho, né? Pode ser que uma hora depois eu volte a entrar em contato com esse ciclo. Mas se de fato eu almocei, pode ser que leve mais tempo, né? Para que eu entre em contato. E algumas experiências, né? Fóbicas, eles vão criar uma série de bloqueios de contato, né? Esses bloqueios de contato vão impedir que eu faça esse processo, que é um processo de abrir e fechar gestalts, né? É um ciclo organismo, né? A gente sempre está se atualizando com o meio, né? Se eu estou respirando, trocando gases, é, se estou com calor, né? O nosso corpo produz mudança de temperatura, mas somos seres mais complexos que somente do ponto de vista fisiológico, né? E aí, se eu sinto saudade, né? Como que eu mobilizo energia? Ou se eu dou-me conta do que eu sinto saudade, né? Ou se eu sinto a justiça, ou se eu sinto necessidade de me realizar em um campo da minha vida, né? Como que eu tenho entrado em contato, ou como eu estou sentindo, como eu não me dou conta, como eu mobilizo energia, como eu faço essa ação e como será esse contato, porque esse contato diz de um contato com o meio, e, né, como que eu li também esse meio, né? E como será se eu conseguirei fazer uma interação, se eu não quero deixar isso mais passar, sabe? E aí, ao não deixar isso passar, eu não permito também um novo ouvir.
Então, uma psicoterapia gestalt que ela está preocupada em olhar muito desse funcionamento que o ser humano, que o organismo tem com, com entro, né? E aí, dessa percepção das situações inacabadas, né? Que vai ser chamada como gestalt aberta. Uma das perspectivas que a gente adota é a redução cronológica das vivências, né? Ou seja, a preocupação entre o que, como e quando, para que ele chegue para um quê, né? Para que diz do sentido daquilo, né? Para quê? Que é diferente de um porquê. O porquê nos leva a uma explicação racionalizada. O para quê, né, em uma psicoterapia gestáltica, nós estamos preocupados na experiência imediata daquilo, né? Para quê? Como que você experiencia, né? Como que você sente? Muito em uma busca de uma autoatualização. Ou seja, temos aqui um princípio do aqui e agora, né? Porque durante a terapia, ou até mesmo quando a gente está conversando, temos uma tendência em falar de um passado ou do futuro, né? Aquilo que me aconteceu, como foi, como me doeu, né? Como eu não pude fazer diferente, ou eu gostaria de ter feito diferente, ou se eu fizer isso, né? Tenho receio de que tal coisa vai vir a acontecer, né? Ou tenho medo do que possa vir a me acarretar, o que vai ser de mim desse futuro. Uma série de angústias que podem vir aparecendo, né? Daquilo que eu não posso mais mudar, né? E daquilo que eu tenho como incerteza, né? E aí, o princípio do aqui e agora vai trazer como, né? Não como a importância, mas como a gente consegue incorporar essas experiências no agora, né? Ou seja, incorporar a experiência passada no presente, né? Quando eu era criança, né? É, e aí, isso é uma experiência pessoal, só trazendo um exemplo assim, né? Posso dizer que uma experiência foi muito dolorosa, né? Uma experiência dolorosa porque eu não tinha os recursos, nem a maturidade, nem a experiência para lidar com aquelas circunstâncias, né? E aquilo deixa marcas, deixa como se fossem cicatrizes. Mas quando eu tenho a oportunidade de revisitar aquilo no aqui e agora, eu posso me ver naquela circunstância no agora. E o eu de hoje, como que ele lida com aquela experiência, né? Ou seja, a experiência que antes eu não tinha recurso, como é que eu lido com ela agora, né? Como que eu a experiencio, como é que eu sinto ela agora? Ela chega da mesma forma, como que ela é percebida, né? Ou seja, como a gente está consciente da experiência sensorial gerada no instante, na busca de se atualizar daquela experiência, sabe? Às vezes surge assim, né? É, na clínica já aparece assim, o sofrimento pela impossibilidade de ter ganhado uma série de brinquedos ou de uma série de desejos que não foram atendidos na infância diante de uma série de circunstâncias da vida, né? Os pais não tinham condições financeiras, era uma série de restrições, né? Às vezes o sujeito se mobiliza, né, na terapia gestáltica, na possibilidade de se descobrir nesse desejo que ainda aparece ali, né, como um inacabado, mas também na possibilidade que agora ele pode realizar isso por ele, né? E às vezes é extremamente forte a experiência. Relato de gente que pôde comprar um pijama, sabe? Essas coisas que parecem banais da vida, mas que não são. É, a possibilidade de comprar um pijama, sabe? Ou de eu vou ir me levar para tomar um sorvete, porque ainda emerge em mim isso que eu entendia como uma restrição. Eu não poderia tomar um sorvete porque eu não tenho condições de tomar um sorvete, né? Mas eu tenho muito desejo de tomar um sorvete. E me diz, gente, vocês conseguem imaginar uma vida sem sorvete? Né? Ou sem algumas coisas, né, que são importantes para vocês? Eu não consigo imaginar essa vida, né, sem um tanto de coisa. Acho que a vida perderia um tanto de sentido se fosse somente acordar, trabalhar e ir para casa. Então, tem umas coisas que dão cor à vida. E às vezes a gente ajuda nossos pacientes, né, a como entrar em contato, como se atualizar para se ver nas possibilidades de dar conta disso, né? Você- E aí, nessa
tentativa de trazer o paciente para aqui agora, né, a gente pode perguntar: o que está se passando agora com você, né? O que acontece agora? O que acontece? Como você se percebe agora, né? Se perceber, percebam, não é somente perceber os meus pensamentos, mas como eu me sinto, como eu estou me percebendo, como, né? Isso pode ser uma experiência corporal. Né? Eu me sinto quente, eu me sinto esse frio, né? Eu me sinto receoso, com medo, eu me sinto com raiva, eu me sinto excitado, eu me sinto alegre, né? E a partir disso, né, do que esse paciente ele tem consciência agora, né? Quando ele conta disso, o que isso emergiu para ele agora? Do que ele se deu conta, né? O que mais chamou a atenção disso que ele acabou de relatar? E que isso que aparece, né? Que chama a atenção dele, que ele talvez tinha passado como um mero detalhe e aquilo que foi despercebido. Ou até mesmo, né? A gente pode perguntar assim: o que menos te chamou a atenção dessa experiência que você me contou? Né? Porque também, né? Aquilo que passa, que eu conto e que menos chama, mas também que me dou conta agora, né? O que o paciente sente, né? E que necessidade sente que está surgindo quando ele conta isso, né? O que ele sente necessidade de fazer, ou que estratégia quer adotar, né? O que ele quer fazer agora com isso, né? O que ele está sentindo vontade de fazer, né? E essa busca de proporcionar algum tipo de autoatualização, né? Como esse paciente, ele vai buscar se autoatualizar, né? A partir que ele se dá conta das capacidades e potencialidades pessoais, né? Anteriormente, eu não tinha capacidade de uma série de coisas, né? E minhas potencialidades talvez fossem mais limitadas, né? Mas agora, né, eu tenho uma série de capacidades e posso me dar conta das minhas potencialidades, né? Às vezes, né, em psicoterapia, posso lembrar que a história do paciente, ela já mostra como aquele sujeito é um sujeito de potencialidades, pelo que ele passou, pelo que ele experienciou, pelo que ele viveu na sua vida, né, dizer aqui que ele é capaz daquilo. Mas a própria história dele às vezes mostra. Ele dá conta daquilo. Eu lembro de uma vez de atender uma mãe que tinha se divorciado e ela trazia uma preocupação se ela conseguiria cuidar do filho sozinha. Mas ela já tinha 9 meses divorciada. Talvez ela não tenha se dado conta que ao longo dos 9 meses, né, ela vinha dando conta de cuidar desse filho sozinha, né? Mas de uma experiência de uma separação, uma experiência, né, possivelmente dolorosa, né? Ela trazia uma série de preocupações. E o objetivo era ajudar ela a se dar conta, né, dessas capacidades que ela tinha, do que, como ela vinha se dando conta, das habilidades que ela tinha, de como ela, dos mecanismos que ela encontrou para chegar a isso que ela tem como objetivo, que é cuidar desse filho, que é cuidar desse filho para ela, né? Então, uma psicoterapia gestalt que ela vai se preocupar muito, né, de como esse sujeito tá agindo, né? E a partir disso, também se dá conta das limitações, né? Quais são os meus defeitos, quais as qualidades, né? Quais são os defeitos, quais são as minhas limitações, quais são as minhas características, né? Isso que é único meu, né? E com isso há um aumento da hora, né, das contas, né? A percepção de oportunidades, né? Quais são as possibilidades que eu tenho, né? E se eu tenho um aumento da minha capacidade da minha abertura existencial, eu tenho também um aumento da minha capacidade de tomar decisões, né? Eu não tenho somente a possibilidade A, B e C, porque agora eu também vejo a possibilidade de agir como um C e D. Eu não posso somente, eu sou a pessoa que posso dizer somente sim, né? Digo sim para tudo, né? E agora eu posso me dar conta e bancar, também falar alguns não na vida. E aí, né, é, existe essa ampliação de consciência, né? Que é a capacidade de dar-se conta, né? Ou seja, eu penso nas minhas necessidades, meus limites, quais regras que eu me imponho, ou as regras que me impõem, né? Porque
algumas das regras, limites, né, são impostos pelos outros, né? Quais são os meus preconceitos, né? Quais são as projeções que eu fiz ao longo da minha vida, quais as expectativas que eu tenho, como são as minhas emoções e quais são as minhas possibilidades, né? Então eu tenho uma ampliação de consciência sobre quem eu sou. E a partir disso também tem uma abertura essencial, que é essa abertura que eu tenho para fazer escolhas. E o psicoterapeuta ele vai ter uma postura de como um companheiro de viagem, não como aquele que diz como um guia, sabe? O que que você deve fazer, como deve fazer, mas como alguém que vai acompanhar esse sujeito, né? Você acompanha esse sujeito de uma forma questionadora, né? O que te faz escolher esse caminho e não o outro, né? Quais são as motivações que te levam a esse caminho, né? Ou, né, até perguntando, né? Você tem os equipamentos necessários para ir por esse caminho, né? Você dá conta nesse momento de ir por esse, né? Como que está isso? Como você se vê diante disso, né? Mas também o psicoterapeuta gestalt, você deve evitar o julgamento, né? Porque. E aí eu diria que todo tipo de terapeuta, né, gente, deveria evitar o julgamento, porque o espaço da psicoterapia tem que ser um espaço de compreensão, né? Não um espaço de um julgamento. Nós estamos aqui juízes, então. Né, e aquilo que às vezes o paciente vai trazer de uma experiência única, singular dele, né, e angustiante, pode ser melhor lidada, né, a partir de uma perspectiva de uma compreensão, porque o julgamento ele vai trazer uma espécie de culpa, e a culpa traz uma espécie de restrição, né? E se estamos aqui falando sobre um fluxo, né, constante de se atualizar, e a culpa traz uma espécie de restrição, não combina logo com a ideia de que a gente precisa se atualizar, e estar nessa constância, né? Mas uma espécie de consciência, assim, né? De qual a minha responsabilidade sobre aquilo, não qual a minha culpa sobre aquilo. E isso produz uma profunda diferença. Ajudar também o paciente de forma adequada, né? Dando soluções, né? Como que ele deve fazer, qual a forma que ele deve agir, né? Porque essa é uma forma de atrapalhar, da pessoa descobrir seu próprio processo, de como ela tem que lidar, tem ou não, tem não, como ela opta por lidar, né? Como ela encontra, quais recursos que ela encontra, como ela se desenvolve, né? Como ela se encontra naquilo. Tem um ditado lá na Bahia, eu gosto muito, eu sou baiano, é, que diz assim: só aprende a pular fogueira quem é jogado ao fogo, tá? E não tem ninguém para explicar como é que pula fogueira, tá, gente? Cada um vai ter que descobrir qual é a própria forma. E aí, né, se o terapeuta explica, talvez, né, atrapalhe mais do que ajude. Então a gente aprende a pular fogueira de acordo com as situações do ambiente também. Assinalar deveres e obrigações, como se fossem metas, né? E isso atropelando o tempo do paciente. O tempo que ele quer o único para dar conta, né? De como o paciente se vê com seus recursos, ou às vezes ele nem se deu conta desse recurso que ele tem, e logo ele tem uma série de deveres e obrigações que o leve a agir daquela forma. E explicações, né? Explicações vai levar a uma postura de uma racionalização sobre aquilo. Enquanto a psicoterapia gestalt, ela está preocupada como a experiência vai ser sentida. Como me dou conta, mas eu integralizo aquilo não de uma perspectiva de uma racionalização somente, mas também de um sentir, né? Eu sinto que é possível. Eu sinto agora que dou conta disso. Ou seja, uma percepção dos sentidos, né? É, o desvelamento de aspectos não percebidos, né? É um novo posicionamento existencial, né? Eu tinha uma forma de ser e de agir. A partir do momento que eu me dou conta das minhas capacidades, isso me leva a uma nova forma de ser. É, Normalmente eu digo assim, a psicoterapia é aquilo que leva a pessoa a ver aquilo que não foi visto, né? Talvez alguém que sai de casa, vai para a UNA, né, que é a liga, no caminho de carro, de ônibus, a pé, de bicicleta, em um dado momento se percebe vendo algo que sempre esteve ali no caminho, mas nunca foi visto. E a partir do momento que aquilo foi visto, né,
não consegue mais deixar de ver. Pode ser um orelhão, uma loja, uma casa, algo curioso que não deixou de ver, né? E na psicoterapia de Gestalt, né, Gestáltica, eu digo assim, pode ser que ao longo da vida você esteja tropeçando no mesmo ponto, batendo o pé, e isso dói no meu pé. E em dado momento eu me dou conta, tanto que eu não subo o pé suficiente, ou que há um batente ali, né? E ao ver isso, isso mudou meu campo. E agora eu posso perceber o que eu posso fazer para lidar com aquilo ou não, né? Como eu quero agir para lidar com aquilo, né? Que me causa tanta dor. Ou quais são as minhas possibilidades de lidar com aquilo. Há um interesse também em olhar o passado que se faz presente, tá? Não olhar o passado e nem ignorar o passado, né? Mas como ele se presentifica, como a partir desse passado ele me ajuda a compreender o presente, né? Ou como os elementos passados se presentificam, no sentido de, né, eu tenho uma forma de ser hoje que foi aprendida no passado, né? E tenho dificuldade de me atualizar diante disso. Um discurso muito comum que aparece é alguém que diz assim: no meu tempo era bem melhor, né? No meu tempo que valia a pena, né? Mas quando a gente olha o passado, havia uma série de restrições que talvez não existam hoje. E existe uma dificuldade da pessoa se atualizar, né? Porque ela aprendeu a lidar com aquele passado. Ela aprendeu, às vezes, a lidar, inclusive, com uma certa rigidez, né? E essa dificuldade de olhar. E aí a gente tenta trazer isso ao presente. Eu gosto muito de usar uma metáfora, de dizer assim, no inverno, a gente sofre com bastante frio. Uma pessoa que sofre com bastante frio, e frio é algo que incomoda, dói no osso, né? Pode ser que uma pessoa descubra que agasalho vai a proteger do frio. Então, em julho, ela se agasalhou. E aquilo ajudou ela a se dar conta daquele sofrimento naquele momento. Mas em janeiro, né, aquela pessoa sofre com aquele agasalho. Mas existe um medo de abrir mão desse agasalho, porque aquele agasalho me serviu para um sofrimento anterior, né? E se eu abrir mão desse agasalho? Será que eu vou morrer de frio novamente? Será que vou passar por aquele sofrimento? Mas aquilo que eu me agarrei em um determinado momento, que foi importante para mim, é aquilo que me faz sofrer no agora, né? Porque a experiência evitativa fóbica talvez me atrapalha de me dar conta que no verão não faz mais frio, mas faz calor. E que eu tenho a possibilidade de experienciar de outras formas, né? Ou seja, esse processo de atualização de quem eu era para quem eu sou. E como a gente faz esse movimento de ajudar o paciente a sair daquele lugar de quem ele era, né? Ou daquilo que serviu em um determinado momento, para qual é a condição do agora, né? Qual a configuração, qual o campo que se mostra presente no agora. Bom, e aqui é uma citação do presidente, né, que é somente quando tomamos consciência da nossa liberdade e responsabilidade e atuamos considerando as situações e a nossa condição e limites para evitar os riscos existenciais, é que nos percebemos vivos, presentes, inteiros e sãos, né? Ou seja, quando tomamos consciência daquilo que temos como possibilidade, né? E quando falamos de liberdade aqui, em uma perspectiva existencial, a liberdade situacional, né? Qual a liberdade que eu tenho diante de tal circunstâncias, né? De um espaço-tempo, né? Porque a liberdade que eu tenho agora não é a mesma liberdade que eu tenho depois. É a liberdade do que é possível, é o fazer ou não fazer agora, né? Temos essa liberdade última. E é isso, gente. Muito, aqui estão as referências. E obrigado pela atenção. Essa é uma breve introdução ao que poderia ser a psicopatologia gestáltica e uma ideia de uma psicoterapia gestalt. Bom, pessoal, agora seria um espaço aberto a perguntas, né? Se alguém tiver alguma dúvida do que foi dito pelo Gabriel, do que foi apresentado. E eu já queria começar com uma pergunta, Gabriel, Claro, que emergiu das caixinhas que fizemos, que é a só um momentinho. Se
há limitações para a aplicabilidade da Gestalt, quando ela não seria eficaz. Então, Leandro, é, é, particularmente, né, eu penso que eu tenho dificuldade de responder essa pergunta, porque, olha só, a Gestalt ela vai partir como pressuposto existencial, né? Uma das bases dela vai ser o existencialismo. Ou seja, ela vai dizer de uma ontologia do ser. Ela vai trazer isso que é pertencente a todos. Tá? Então ela vai pensar na perspectiva de que todo sujeito ele vai estar entre algo. Tá? Agora, pode ser que um paciente que procure uma psicoterapia gestáltica não esteja procurando exatamente aquilo. Acho, inclusive, que quando a gente pensa nas abordagens, né, as abordagens elas ganham uma hiperdimensão. Né? Alguns fatores que aparecem, inclusive em estudos, sobre o que leva um paciente à mudança, não diz exatamente. A abordagem ela vai aparecer entre 20% a 30% daquilo que corresponde à possibilidade de mudança. Mas vai aparecer majoritariamente da relação do paciente com o terapeuta. Não vejo muitas limitações na Gestalt, tá? Porque ela está preocupada em um modo de existir único daquele sujeito, né? Ou seja, né? E de como ele se compreende naquilo. Né? Vou trazer um exemplo que pode ser assim: quando uma pessoa dentro de um espectro autista procura um terapeuta, ela pode se perceber em sua particularidade e de como ela lida com esse meio, tá? E de quais recursos que ela encontra lidar, quais são as potencialidades, né? Ou até mesmo de se compreender ou quais são as fantasias que a rodeiam, né? Às vezes pode se pensar assim, eu, enquanto neurodivergente, tenho a fantasia de ter um comportamento que seja, né, o que seria o usual, assim, ignorando completamente minhas particularidades, minhas necessidades, em busca de atender ao que foi imposto. Então, eu não vejo limitações porque é uma tentativa de levar esse sujeito a se conhecer, mas mais do que isso, se apropriar de si para que possa se atualizar. Eu também tenho uma outra dúvida, na verdade, uma curiosidade. É, dentro de todas as abordagens, como que você definiu, né? Optou pela Gestalt terapia? Qual foi essa experiência dessa aproximação com essa abordagem? Ah, do ponto de vista pessoal, é, Sim, bom, eu venho muito das leituras existenciais, assim, tá? Lia bastante Sartre, né? Sartre é uma grande referência para mim, assim como o Irving Yalom, que é um grande psiquiatra, psicoterapeuta, autores, mas também tive oportunidade de estar em estágio com algumas gestalt terapeutas. Né? Ali Queiroz foi minha supervisora de estágio, e daí foi surgindo interesse também da aplicabilidade da gestalt, porque apesar dela ter é, apesar dela ter essa base existencial, ela vai ter também outras leituras e que acho que complementou muito a minha compreensão sobre aquelas pessoas que eu atendia, me deu bastante suporte, inclusive para lidar com a minha angústia, né, desse não saber, de não saber desse outro, né, e de como eu posso ler sobre esse outro, né. Então, particularmente, a Gestalt é aquilo que fez sentido para mim. Né. E aí, trazendo muito um outro autor, que não é da Gestalt, mas, por exemplo, Viktor Frankl, né, que é da logoterapia, que ele vai trazer, né, isso, né. A gente escolhe aquilo que faz sentido. O Sartre também vai dizer isso, né? A gente abre mão de outras possibilidades por aquilo que faz sentido pra gente. Oi, Laísa. Bom dia. Bom Você dia. está me escutando? Sim. Eu só gosto daquela parte mais comportamental. Como a parte mais comportamental se enquadraria aí na Gestalt terapia? Em que sentido?
Eu falo assim, porque meus olhinhos, assim, eu falo de psicanálise, TCC, meus olhinhos brilham, mas eu gosto muito da parte do eu, da gestalt terapia. Então, assim, eu queria juntar essas duas partes, entendeu? Em uma só. Eu queria trabalhar um pouco das ambas dentro de uma abordagem. Não é assim juntar as abordagens, assim, eu queria trabalhar com elas, sabe? Eu queria saber assim, tem como a gente trabalhar as duas, levar as duas dentro de, sabe assim, na Mas clínica, como assim, lidar na clínica, você fala assim, chegou um paciente, beleza, como eu conseguiria aplicar tanto a Gestalt terapia, como também um pouco da TCC, da psicanálise, elas conversam entre si, porque assim, eu tive experiência com a Gestalt, estou começando até agora com psicanálise e ainda não li pouco sobre TCC, mas o pouco que eu li, meus olhinhos brilham. Só que eu ainda continuo gostando muito de Gestalt terapia. Laísa, o... isso que você está propondo vai ser um enorme desafio, porque vai dizer de algo eclético, assim. E aí a gente precisa ter noção de algo muito importante, que é quando a gente pensa nas abordagens, elas vão partir de lugares diferentes, apesar de ter até mesmo o mesmo objetivo, que seja uma síntese que possa ser responsabilizar esse cliente, né? Responsável no sentido de ele se tornar responsável de si, mas ela vai partir de compreensões de ser humano diferente, né? Uhum, Até ser, né? Não sei se ela vai partir de uma perspectiva existencial, né? uhum, Enquanto, né, a terceira força, a maioria das abordagens vai compreender o ser humano como esse sujeito livre de escolhas e que foi jogado ao mundo, sabe? E que, e que não vem como a priori, né? A psicanálise vai ter outra compreensão de ser humano. Então, quando a gente parte de uma ideia de algo eclético, a preocupação que a gente vai precisar ter é de qual tipo de ser humano que a gente está falando. Porque elas vão estar falando de ser humanos diferentes, né? E se são seres humanos diferentes, como que a gente mescla elas, né? uhum. Porque talvez a gente não esteja falando da mesma pessoa, do mesmo tipo de ser humano, do mesmo tipo de leitura. Então, o interesse É. pode até surgir, de fato, assim, e até uma compreensão, né? Pode ser muito interessante. Mas quando atuamos, né, acho que a gente precisa ter esse cuidado de como pensar esse ser humano, assim, como eu quero enxergar esse ser humano aqui. Eu acho que vai depender muito também do paciente, né? Do que ele vai demandar quando ele chegar na clínica, né, Gabriel? Sim, mas também de como a gente se apropria, de fato, né? Por exemplo, né, a gente pode fazer aqui, olha só, né? O, quando um sujeito está para fazer uma escolha, ele lida com a angústia de não saber daquilo que vai vir a ocorrer, né? E aí as terapias comportamentais vai falar de uma dissonância cognitiva, né? E quando a gente precisa lidar com a dissonância cognitiva, a gente pode ajudar o cliente a entrar em contato, olha só os termos, com aquilo que faz sentido para ele e se afastar daquilo que não faz sentido. Mas perceba, são leituras diferentes, ser humano. Entendi. São leituras diferentes, né? Olá, Ana, faz sentido lá responder você? Fez sentido. Ana Lívia? Olá, bom dia. Bom dia. Eu tenho uma dúvida em relação a como que um psicólogo de Gestalt lida com a resistência de um paciente, por exemplo. Uhum. Última pergunta. Bom, a gente vai precisar entender que tipo de resistência é essa, tá? Sobretudo porque o termo resistência, ela vai aparecer como um termo abstrato, né? E se é uma resistência, é uma experiência evitativa fóbica ali, né? Ou seja, quais são as preocupações que esse paciente apresenta ali agora ao estar em um site terapêutico, digamos assim, né? Porque ainda que possa ter uma resistência, né, em se abrir a uma terapia, ali também há um sujeito que escolheu ir para a terapia, né? E se as pessoas escolheram para a terapia, há alguma motivação, há algo nela que faz sentido de estar naquilo ali, mas há também um bloqueio.
Ou seja, né, às vezes acontece muito na clínica com adolescentes. O adolescente vai para a clínica, e aí ele vai contando que não queria estar ali, mas que foi obrigado pelos pais. Mas assim ele foi. Ainda assim ele se colocou aí, né? E o que fez ele aí, né? Pode aparecer que foi uma série de negociações, né? Que ele abre mão para estar ali. Mas ainda assim é uma escolha ele estar ali. E a gente vai aprofundando isso que está aparecendo como escolha, né? É muito na tentativa de dissolver isso que vai aparecer como uma resistência. Porque na medida Perfeito. que o paciente vai se dando conta, né, ele pode ir se apropriando daquilo também. Mais do que isso, né? Ao ir para a terapia, ele também está experienciando aquilo. Ele está vendo como é aquilo que ele está vivendo, né? E aquilo pode confrontar com aquilo que ele tinha como ideal ou preocupante, ou que trazia algum tipo de receio. Muito bom. Muito obrigada. Olá, Leandro. Gabriel, tem outra dúvida. Claro. Eu entendi, né? Na questão da Gestalt, é porque fica assim, no meu entendimento, parecendo que o ser humano, né, o paciente, ele vai estar o tempo todo, vai ter o tempo todo gestalts abertas, que precisam ser fechadas. E Abertas é e fechadas. Vai ter ciclo, sempre. isso. E aí eu fico pensando nessa ideia desse relacionamento terapêutico, porque qual que é a ideia do terapêutico? É que em algum momento ele, nessa autoutilização, ele consiga depois lidar com essas gestaltes sozinho, ou porque fica parecendo que é como se tivesse essa necessidade constante desse terapeuta ali para auxiliar nesses fechamentos, enfim, nesses ciclos. E qual que vai ser esse entendimento da hora que o paciente não precisa mais, ou, enfim, o terapeuta ele vai auxiliar nesse processo de ele se buscar se auto-utilizar para que em algum momento ele saiba lidar, que ele consiga ter ajustamentos criativos? Leandro, excelente pergunta, adorei a pergunta. Porque nem sempre a gente precisa de um terceiro para lidar com as coisas da vida, né? Tem muitas coisas que a gente consegue lidar sozinho, né? Para outras tantas a gente precisa de suporte, né? Eu não preciso exatamente de alguém para pegar um copo e me levar para beber água, mas eu preciso do outro para um abraço. Eu posso me abraçar sozinho, mas não é a mesma coisa, né? Então tem uma série de suportes, né, que eu dou conta sozinho, eu vou descobrindo formas de lidar. A ideia é de quando eu me atualizo, né, eu vou descobrir também potencialidades sobre mim, né? Eu descobri essa potencialidade sobre mim, né? Eu Isso mudou a configuração, eu descubro possibilidades de como lidar, né? Ou seja, aquilo que eu não conseguia, talvez agora eu consiga. Mas a vida é algo imprevisível, né? Que eu não sei do que vai vir. Sempre vai ter um devir. Então não é que a ideia é que um psicólogo, ele é imprescindível, né? Mas ele vai estar ali, né? Na medida que o paciente demandar esse suporte, tá? Então, né, na psicoterapia gestáltica, a gente não trabalha muito com a ideia de alta, por exemplo. Não de uma alta no sentido, inclusive, que outras abordagens utilizam, mas de que o sujeito escolhe. Ele é aquele que tem a capacidade de escolher até onde ele quer ir, né? É, né? Me dei conta de uma série de coisas, né? E agora preciso mobilizar energia para lidar com essas questões que antes eu não conseguia lidar, né? E ao mobilizar essa série de energias, não quero mais mobilizar energia para estar em terapia, né? Terapia consome tempo, consome recursos, e que eu agora quero aplicar em outro lugar, né? Isso não impede de futuramente poder vir a voltar, né? Mas agora quero lidar com isso. E ter a possibilidade de interromper a terapia. O terapeuta pode ser aquele que fala das suas impressões, né? De como sente e de como percebe. Ou daquele, inclusive, que encoraja isso. Mas não é aquele que vai aparecer como o dono do saber, mas, como eu disse, o companheiro de viagem. Então, a gente, de fato, sempre estamos abrindo e fechando Gestalt, mas muitas delas sem restrição nenhuma, nesse processo que seria natural, inclusive, né? Saudável, tido como saudável. Para outros tantos, acontecem situações na nossa vida que interrompem
vários dos nossos projetos e que nos leva a isso, que pode ser o que teria um adoecimento, né? A perda de um familiar, por exemplo, pode levar a um sofrimento e não conseguiu superar sozinho, sem alguém para falar sobre isso. Isso, a gente não consegue passar por esse ciclo, por esse ciclo, né, que é um ciclo de uma perda, né, de entrar em contato com a dor, com o sofrimento, né, sozinho, porque a gente vai, a tendência talvez seja, que a gente inclusive aprende, preciso evitar dor e sofrimento. Não posso entrar com aquilo que me faz sofrer. E às vezes saúde é exatamente sentir aquilo que me faz sofrer. Imagina, perco com alguém muito querido e eu estou tranquilo, fico feliz, sabe? Não, talvez o processo natural seja sentir a tristeza. Sentir a tristeza de perder alguém querido, né? Se aquilo faz sentido pra mim. Então, saúde está nesses lugares, assim. Então, tem alguns processos que, de fato, né, as pessoas vão dar conta sozinhas. Para outras pessoas, talvez elas precisem de auxílio, né? Para, inclusive, se descobrir nas suas potencialidades. Outra coisa que, enquanto eu estudava Gestalt, um tempo atrás, buscando ler mais, que eu achava que, assim, achei fantástico, é que eles iam colocando a questão dentro da terapia, da prática, não só através da fala, mas através, tipo assim, do corpo. Tem um livro específico, eu não lembro o nome, que ele até coloca a relação de um padre, que ele pede para fazer um exercício, de tocar numa parte do corpo e dizer uma palavra, uma frase, e entrando em contato com isso. Eu queria entender isso mais na prática. Bom, Leandro, é, é preciso dizer que a Gestalt ela não é uma só. Apesar dela surgir como uma só e a gente falar Gestalt, a gente vai ter escolas diferentes, tá? Vão ter escolas que vão trabalhar mais com uma espécie de experimentos, né? E outras que vão trabalhar mais com as bases filosóficas, né? Com a fenomenologia, com o existencialismo. Mas, de fato, há uma preocupação de como esse corpo, né, está ali, né? Vai ter alguns experimentos como cadeira vazia, que é um experimento projetivo, né? Ou o hot seat, né? Cadeira quente. Ou algumas outras técnicas, né? Que possam levar o paciente a uma compreensão das possibilidades, né? Mas, de fato, um- um- uma das atualizações é perceber quanto é um sujeito sensorial, né? Como eu sinto aquilo, né? Ou, às vezes surge na clínica, né? Um paciente, deixa eu ver, não tenho aqui, que quando chega, né, a primeira coisa que faz é pegar uma almofada para colocar no seu colo. E aí podemos investigar aquilo, né? O que faz esse sujeito colocar uma almofada no seu colo, né? Qual o sentido disso? Porque ele poderia ou não fazer isso, mas ele escolhe fazer isso. E escolhe fazer isso no momento presente, né? O que isso diz sobre ele, né? O que diz sobre uma inquietação com o pé, né? Ou com um puxar de cabelo? O que ele está querendo expressar com isso? Que isso que talvez ele ainda não conseguiu nem elaborar como fala, mas ele já expressa de alguma forma, né? Que almofada é essa que eu preciso, às vezes, usar como escudo ao meu terapeuta? Do que eu estou precisando me proteger? Inclusive, que imagem eu tenho do terapeuta? Será que eu vejo o terapeuta como uma figura de autoridade? E como isso diz sobre a minha vida, minha relação com as autoridades que aparecem? Então, de fato, assim, né? O corpo é muito importante, mas existem várias maneiras de como os terapeutas podem lidar, e aí depende muito da escola de cada um veio, sabe? Mas essa, então, nessa ideia, por exemplo, eu já vi eles colocarem de usar objeto para poder se. Que parece, muitas das vezes, até um pouco indo para o psicodrama. Mas, Sim. tipo assim, eu tenho uma dificuldade de hierarquia, aí com o meu, né, o meu líder.
e o terapeuta pede para ele fazer esse exercício dessa almofada, que é com que ele fala, que representa. Que escola, então, é essa dentro da Gestalt terapia? Tipo assim, e essas dinâmicas, essas atividades, né? Qual que é o intuito e o que seriam elas, assim? Certo. Elas são intuitos, né, de levar o sujeito a projetar naquilo, tá? De fato, vai parecer psicodrama, porque vai trazer isso que é projetivo, né? Então, você vai ter uma série de experimentos, não somente no psicodrama ou na Gestalt, mas em outras abordagens, que vai aparecer com uma possibilidade projetiva daquilo, né? Ou de recursos, né? Quando ao comum é, às vezes, na clínica, a criança pedir para a criança desenhar, e isso não vai ser uma exclusividade de uma abordagem ou outra, né? E não se questiona isso, né? Como também uma forma projetiva, né, de entrar em contato com aquilo que se experiencia. Então, o objetivo é que a pessoa possa encontrar uma maneira ou outra de experienciar aquilo que ela não tem condição de expressar através da fala. Ou que não há nem forma da gente elaborar aquilo através da fala, porque aquilo é sentido por uma outra lógica. Não está na linguagem, mas está na experiência corporal. E talvez naquela experiência corporal, aquilo me ajude a expressar aquilo, a elaborar aquilo. E aí, ao elaborar, eu me atualizar naquilo, que é agora por outra via. Porque a gente pode aqui conversar, de fato. Mas a gente pode ficar aqui. Uma peixe de mão pode dizer muita coisa. Uma presença, né? Ou outras formas. Ou outros recursos, né? Como almofadas, cadeiras, a caixa de areia, né? Que traz essa possibilidade de como eu posso configurar meu campo, né? De como eu percebo do que são as valências positivas ou não. Então, vão existir outras técnicas também. Até mesmo a cadeira vazia, né? Que é a mais conhecida, assim. Gabriel, a Gestalt, né, durante as leituras, eu fui percebendo que ela é uma costura, né, de vários, né, como você colocou, esqueci o nome que você usou, mas de vários saberes, assim, né, de várias teorias. O que é único da Gestalt e como você, por exemplo, suponhamos que você receba uma crítica, a Gestalt não é uma abordagem, né, que foi criada, ela é como isso negativo de falar para você, não, mas ela é uma costura de várias coisas. Uhum. Vocês pegaram várias coisas e como você lidaria com isso? Que eu fico, até nesse lugar, tipo assim, nossa, eu acho que esse tal tipo fantástica. Aí pensando nesse caminho, como que seria para você lidar com isso? E o que é único da Gestalt que foi único dela, que é só dela? Uhum. Acho que a primeira pergunta que eu precisaria me fazer, Leandro, por qual motivo eu veria isso como uma crítica? Acho que aí temos um ponto. Por qual motivo trazer essa verdade, que de fato é, né, seria visto como uma crítica? Porque o que vai aparecer como único na Gestalt é que, apesar dela poder ser como uma coxa de retalhos, uma coxa de retalhos ela vale mais ou menos na medida que ela se configura, de como ela é costurada. Tem coxas de retalhos que são valiosíssimas e que são caríssimas, porque o que vai diferenciar uma da outra são as suas configurações. Então, de fato, o que vai ser único da Gestalt é como ela vai se apropriar, né, desse, dessa coxa, assim, né? E porque algumas das teorias não são teorias psicoterapêuticas, mas elas servem de sustento para pensar uma prática psicoterapêutica, né? Quando a gente pensa na psicoterapia, ou na psicologia da Gestalt, ou na teoria de campo, ou na teoria organística, elas não foram pensadas, né, como uma prática clínica, mas como teorias para uma compreensão do ser humano. O que vai ser único é como a gestalterapia se apropriou e pensou uma técnica, né, a ser aplicada, uma forma de auxílio, né, à compreensão desse sujeito. Então, ela de fato é uma coxa, mas ela
propõe-se algo mais, há um propósito, há um para quê. Assim como a corte de atalhos não é um conjunto somente de panos, mas ela também tem o propósito de esquentar, de proteger. Então, acho que o único da Gestalt traz isso, né? Ela tem uma série de elementos, né, de influências, e ela propõe, né, com a junção delas, né, propor algo novo, que é essa prática. Entendi. Quando você fala da Gestalt, né, do paciente ali, ele busca na questão da figura fundo. Por exemplo, o paciente ele está buscando constantemente nessa ideia da Gestalt esse encontro consigo mesmo de se tornar ele mesmo, né? É, eu não sei, eu acho que a psicodrama coloca como conservas, que vai, né, limitando, vai deixando a pessoa. Então, assim, como que é essa? É isso? E no caso é para ele se tornar cada vez mais figura ou não? Como é que é essa questão? Então, figura de fundo, né, é um conceito da psicologia da Gestalt. Mas como é que a gente vai pensar ela na psicoterapia, né? O sujeito, né? Então, o sujeito é aquele que apresenta algo, nos conta algo. Por exemplo, eu estou aqui falando, eu agora sou figura aqui, e vai ter uma série de fundos do que eu estou falando, né? Fundo pode ser a minha linguagem, né? O quanto eu sei de português, o quanto eu sei do que eu conheço sobre Gestalt, e vai sustentar isso que vai ser figura, né? O fundo é aquilo que sustenta, né? Quando estamos aqui na aula, né? Isso aqui está sendo figura, para quem está aqui, e fundo vai ser todas as questões que também existem na vida, né? Como questões familiares, né? Se eu estou percebendo se eu estou com fome ou não. Se eu propor aqui, né? Qual o cheiro que eu sinto agora? Qual o sabor que está agora, né? Quando eu migro para o outro, as coisas vão se tornando figura, e o fundo é o que sustenta, né? Então não é que tudo se torne exatamente figura, né? Porque as coisas vão e voltam, né? Elas emergem, elas trocam de lugar, que nem a taça e as duas caras, né? Mas como eu me torno consciente delas como um todo, da sua totalidade, porque elas não precisam estar figura constantemente, mas elas precisam estar integradas. Então, a ideia de figura de fundo é mais desse suporte, né? Eu percebo uma coisa, né? E essa coisa vai servir como suporte. Em um dado momento, ela pode servir como fundo, né? Mas em um dado momento, eu posso mudar dela como figura também. Por exemplo, estamos aqui agora. Mas a gente não está pensando que estamos aqui em um navegador, que é o fundo, né? O Google Meet é o fundo aqui. Mas agora, quando eu estou falando do Google Meet, ele pode vir como figura. Ele só está aqui. Obrigado, viu? Pessoal, alguém tem mais dúvidas? Alguma pergunta? Faz Ou sentido para alguma você, Leandro? ação? Desculpa. Faz sentido. Mas ainda assim eu tenho muitas coisas, mas acho que é para essa identificação que eu tô. Porque assim, eu tô no início, eu tô no terceiro período, mas eu não sei por que a Gestalt me afeta de uma forma. Tipo assim, não sei por quê. Mas de todas que eu vi, das poucas que eu vi, ela me instiga, ela me chama atenção, ela me deixa assim, num lugar, num espaço. E aí essas perguntas talvez são respostas para cada vez tentar entender se é esse espaço que eu estou construindo, se é essa abordagem que eu vou escolher. Então, assim, tem muitas coisas, são muitas dúvidas, Uhum. porque, sabe, ao mesmo tempo ela é muito complexa. Sim, de fato. Eu vou mostrar um pouco aqui. Eu separei alguns livros. A Laísa, quando eu fui para aula lá, ela teve a oportunidade de ver, né? Esse é um pouquinho, uma parte só da coleção que eu tenho, assim. Uma parte. Ainda tem outros guardados, né? E eu não tenho ainda alguns dos clássicos aqui para mostrar, né? Tipo, o livro do Peirce, 51. Vai ter livros anteriores, né? O Ego, Fome e Agressão, do Peirce também, que serve como um clássico, né? Tem os livros do Zinker. Então, de fato, ela tem uma complexidade porque ela vai trazer um conjunto de teorias, né? Mas ela também traz uma prática, assim. Na medida que a gente vai se aproximando, a gente vai se apropriando daquilo.
Mas dizer que a gestalterapia é complexa também não é desmerecer dizendo outro que outros são mais fáceis, longe disso. É, tem teorias que são tão complexas quanto, vão ter suas particularidades. Chora, Leandro, eu vi eles todos de pertinho. Não podia perder essa oportunidade. Ai, ai. Deixa eu aproveitar que eu Bom, abri o microfone. Deixa eu só perguntar uma coisa. Eu já falei que eu sou meio psicanalista, né, gente? A psicanálise, a gente tem um jeito muito próprio de ver a questão dos sonhos. Na Gestalt, a gente fala também, trabalha um pouco sobre a questão de sonhos? Sim, a Gestalt vai ver o sonho como uma projeção, né? Ou seja, todos os elementos ali dos sonhos são elementos que compõem aquele sujeito, né? Eu posso sonhar com um outro, mas eu sonho com aquilo, né, que o outro representa, ou qual o sentido que aquele outro tem para mim, né? E isso é uma forma de eu entrar em contato também com partes minhas que possam estar alienadas, né? Ou com o momento que eu vivo, né? O que aquele sonho diz. Então o sonho vai aparecer como uma espécie de projeção, né? Eu posso sonhar com outro, com outras pessoas, com outro contexto, mas eu preciso olhar, né, com o que aquele contexto está dizendo sobre mim. Posso sonhar com uma estrada cheia de curvas, né? Isso, uma estrada cheia de curvas tem um sentido de... Uma estrada cheia de curvas sinuosos, né? E como isso chega até mim. Como a sinuosidade aparece na minha vida. Eu sou uma pessoa que vou direto ao ponto ou dou muitas curvas, né? Ou nesse momento, como eu estou sendo. Ou como isso aparece para mim. Interessante. Eu falo que eu fico bem curiosa com a questão de sonho, porque eu sou muito. Adoro esse negócio de sonho, especulação, fico intrigada, fico igual o Leandro, assim, a minha cabeça fica fervilhando quando fala de sonho. Mas é isso, né? Também como eu me percebo diante de tal sonho, assim, como eu me sinto, né? Quando eu tenho esse sonho. Uhum. Como me sentir. Quando eu relato ele, inclusive, como eu me percebo, né? Ou naquele sonho, como eu posso dar um título para aquele sonho, né? Porque esse título também pode ser uma espécie de projeção do que, como eu quero nomear aquilo, né? Ou o que mais me chamou a atenção no sonho, ou o que menos me chamou a atenção no sonho. Porque tem. Podemos usar a figura e fundo no sonho, né? Tem aquilo que nos chama atenção e aquilo que não nos chama Sim, atenção. sim. É verdade. Não Uhum. tinha parado para pensar. Os elementos que são mais importantes e os que eu considerei menos. É verdade. Ô, Gabriel, agora também uma dúvida, assim. Na verdade, acho que é uma curiosidade. Eu acho que Claro. talvez você vai, com essa propriedade sua de aproximação maior, você vai saber explicar um pouco melhor. No início, eu lembro que eles colocam, né, do início da Gestalt terapia, que um dos fundadores, eu não vou lembrar o nome, queria muito ir para a psicanálise. E que por um momento ele foi rejeitado. Ou houve uma relação complicada ali com o Freud, eu acho. O Peirce, ele era psicanalista, de fato, né? Mas ele... Eu quero dar Laísa maravilhosa. Mas ele faz uma série de críticas, né? E a série de críticas à psicanálise, né? Ele rompe, né, com a escola psicanalítica. Daí que surge, de fato, a gestalterapia como quase como uma oposição, assim, aos preceitos da psicanálise. Gente, tá vendo que meu raciocínio não tava errado? Acho que dá. Vocês vão ver que eu vou arrumar um jeito de misturar esses trem aí. Que elas, no fundo da minha cabeça não tava tão errado assim. O cara que fundou tinha raiz psicanalítica, gente. Ó, pra você ver. Mas a gente pode dizer assim, né? Quem trabalha com clínica, em algum sentido também pode ter, né? Porque a clínica é algo que surge através da psicanálise. Eu tenho uma outra dúvida, um pouco polêmica, assim, que eu lembro que no início, talvez pelo contexto histórico daquela época, quando vai para o lado da sexualidade, a homossexualidade eles colocaram no início como uma coisa ruim. Como é vista a questão da sexualidade hoje na Gestalt terapia? Tipo assim, é um ajustamento criativo, seria essa ideia de colocada como uma tensão, sei lá,
que foge do normativo, como é visto, como hoje isso é pela Gestalt terapia, né, a pluralidade da sexualidade? Bom, né, não sei exatamente qual início foi visto como negativo, né? O Freud, inclusive, já defendia, né? Isso que é próprio do sujeito. Tem escritos do Freud que defende isso, que não há uma terapia para isso, né? Porque isso que é próprio. Acho que a Gestalt vai no mesmo caminho, assim, sabe? E como isso que é do sujeito, né? De como ele se realiza nisso, né? Porque o meio pode ser bastante, representando bem comportamento aqui, bastante aversivo a isso que é do sujeito. Pode trazer uma série de valências negativas, né? O preconceito, a agressão, né? Ou a homofobia, por exemplo, né? Mas com uma forma desse sujeito se apropriar disso que é dele, né? Dele é, essa- eu ia falar mais do mesmo, assim, se apropriar disso que é dele, né? Se empoderar disso, né? E ver isso, essa forma dele de ser único, né? É, como possibilidade. Como ele encontra nisso que é dele uma potencialidade e uma possibilidade. Que é isso que a gente vai chamar de abertura existencial, né? Isso que antes não era possível, que eu acreditava como não possível, agora se aparece como possibilidade. Eu posso existir dessa maneira, né? Eu posso, inclusive, encontrar formas de existir dessa maneira, né? Que diz de como eu vou me realizar, me autototalizar e me autorrealizar, né? Dessa minha maneira única de ser e existir. Disso que é meu, né? Então, né, a perspectiva da Gestalt é nesse sentido. Não como um ajustamento criativo, né? O ajustamento criativo é a forma que eu encontro para lidar, para me autorrealizar. Isso diz do que é importante para mim, do que é importante de que me compõe como sujeito. Obrigado. Então, uma espécie de adoecimento seria, talvez, né, eu querer expressar minha sexualidade, mas eu não tenho possibilidade de expressar minha sexualidade, né? Encontro uma série de restrições para expressá-lo, para poder vivê-lo. Né? Dizendo com isso, né, que todo que não vai haver barreiras, que não vai haver limitações no meio, né? O meio vai ter a moral, que vai trazer uma série de limitações, né? Porque eu quero tal coisa que isso é possível. E aí, né, posso dizer assim, um casal hétero, né, não não é possível que a gente faça sexo na rua, digamos assim. Um exemplo aqui esdrúxulo e absurdo, tá? Só para estar exemplificando. O meio também vai impor limites, né? Mas para uma série de outras coisas, a ideia é que se produza pe- pequenas rupturas, né? Para que outras formas de existir também possam existir, porque isso diz de uma possibilidade única. Né? Estou lendo que grupos marginalizados estão em maior risco de adoecimento, né? E, de, e que apresentam maiores graus de estatísticas para alguma série de adoecimentos, de autoextermínio, inclusive quando não encontram nessas possibilidades de existir, né? A perspectiva da terapia é de um acolhimento, mas de desenvolver também uma potencialidade, tá? De desenvolver, né, isso que é humanismo, assim. É uma dignidade, essa pessoa tem o direito de se autorrealizar. E que isso é inegociável. Entendi. Obrigado. Ô, Gabriel, eu queria ler aqui algumas das respostas de como foi a aula para o pessoal, para você. E também queria antes reforçar para todo mundo que está aqui presente que precisa assinar a lista de presença, porque só assinando a lista de presença tem esse inscrito no evento 3 que garante o certificado. Então, por favor, assinem. E, Gabriel, algumas das, né, colocações foi que a aula foi muito boa, inspiradora, que a aula mostrou como a Gestalt nos ensina a importância de estarmos presentes e conscientes de nós mesmos para viver de forma mais plena. Foi uma aula muito esclarecedora e interessante. Achei muito bom para nós estudantes de psicologia. Muito instrutivo, maravilhosa. Gostei bastante, excelente.
Então, assim, são algumas das impressões colocadas, da minha também.